Dia das Mães, né? Existe um ditado aí fora que o pessoal diz: ser mãe é padecer no paraíso. Isso é mentira. No paraíso ninguém padece. Já começa por aí. Essa é conversa fiada. Hoje nós estávamos almoçando em casa e eu comentei algo que aconteceu ontem à noite aqui. Eu fiz uma pergunta primeiro, né, porque se viram, se perceberam alguma coisa, porque culto é isso, né? Perceber Deus agindo, é perceber Deus trabalhando. Isso não é só culto não, tá? É na vida, é dentro do lar, é perceber quando o filho ou a filha está agindo diferente, de forma diferente, o comportamento, né? Perceber. Então eu perguntei, eu falei, eu pastorei a igreja, fiz a pergunta na hora do almoço, estávamos lá eu, a pastora, o André e a Débora, e aí eu falei, a Regina, gente, a Regina. A Regina chegou ontem e ela parecia uma criança. Né? Você não viu o carro dela aí fora ainda, você dá uma olhada aqui, mudou o carro. Mudou o carro. Meu filho também outro dia chegou com o carro aí. Também, o Thiago chegou com o avião, está lá do outro lado da calçada, lá, o Thiago da Fátima. São histórias de vida. Falei, a Regina, feliz, né? Chamou, nós estávamos aqui, a pastora estava com a irmã Marcos lá no fundo antes de começar a aula, para nós ir vermos o carro. Ela trocou de carro. Né? Eu não vou falar nada aqui. Né? Trocou, a gente conhece a história da Regina quando ela chegou na igreja, que Deus foi fazendo depois, porque existem pessoas que acham que a Regina quitou o apartamento antes de vir para a nossa igreja, porque não sabe o que Deus fez para que aquele apartamento fosse quitado, o que aconteceu para Deus fazer aquilo, né? E aí depois ela comprou o HB20, ontem ela vendeu só o 20, porque o H arrancaram do carro, né? Comprou esse carro da Toyota aí, que está aí fora. E eu fiquei feliz com a forma que ela chegou, né? Porque é uma alegria. O mundo compra carro, você vai falar assim, mas o mundo compra. Né? O cara estourou o Porsche aí como é que é o nome da salinha? Era para andar 50, o cara tava 100 a mais, nas minhas palavras aqui. Ainda matou gente. E o cara não é crente, né? A diferença está nisso aí. Porque o crente comprou, ele dá glória a Deus. Ele vai dizer, amém. Deus me abençoou. É essa a diferença que eu estou falando que tem que ser percebida. Porque senão a pessoa se decepciona. Ela fala, eu estou na igreja tal, né? E aí olha, começa a fazer comparações, né? O fulano lá nunca deu glória a Deus, a fulana lá também não, conquistou isso, aquilo, e eu estou nesse perrengue, né? Nesse sofrimento, nessa luta, nessa batalha aí. Parece que Deus não fez nada, não é nada disso. O cristão é diferente na forma de gratidão. Ele sabe que tudo na vida dele é para a glória de Deus. Amém. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus, diz o apóstolo Paulo. Amém. Então eu comentei isso e tal, em casa, né, e digo o seguinte a você, que está aqui essa noite. Seja grato a Deus sempre pela vida da sua mãe. Não só no dia das mães.
né? Procure fazer uma surpresa, né? De vez em quando, né? Procure dar um abraço, dar um beijo, né? Minha mãe era uma mulher muito tímida. Eu sinto falta, uma falta absurda. Ela era uma mulher muito tímida, era mulher, né? Eu vou dizer assim, de outra época. Mas eu abraçava ela, eu mordia ela, minha esposa, né? Vi meu pai beijar a minha mãe dentro da Assembleia de Deus. Casamento de 50 anos deles, né? Já foi um privilégio para mim. Foi um dia de sonho. Nada paga aquilo que eu... Nada. Não é dinheiro, não é ouro, não é prata, não é conquistar as coisas. Nada paga aquilo. Porque foi um momento único. Né? Eu nunca tinha esperado ver aquilo, porque eu nunca tinha visto. Meu pai abraçar, meu pai beijar minha mãe. Né? Nunca tinha visto. E hoje, muitos lares sofrem por conta disso. Porque a pessoa ela não sabe como fazer isso. Como dizer, olha, eu te amo. Né? Não sabe chegar na esposa. Que nem ontem teve aula aí com os meninos aí, masculinidade e machismo, que a pessoa não sabe diferenciar. O homem dos nossos dias, ele não sabe diferenciar o que é ser masculino e o que é ser macho. Ele acha que ser macho é beijar todas as meninas do bairro, conquistar todas, é bater na mulher, é gritar, é dizer eu sou o homem da casa. Ele acha que isso é ser macho. Pagar as contas, né, prover, isso é ser macho. Mas ele não é masculino. E nunca vai ser. E macho menos ainda. Né? Porque ele não sabe demonstrar sentimento, ele não aprendeu. Ele não viu. Ah, meu pai tratava minha mãe assim. Só que a mulher que está do seu lado não é sua mãe, é sua esposa. Então, o que a sua mãe aceitou, ela não vai aceitar. Essa é a diferença. Então, a gente tem vivido algumas coisas aqui. Agora, acho que sábado, a aula é feminilidade ou feminismo, que também precisa saber o que é, porque senão acaba interpretando as coisas de uma forma errada. Mas a gente vai falar hoje de algumas coisas, né? E eu digo a você uma coisa. Eu estou no Evangelho há quase 40 anos. Né? A Débora, ela não... A gente chama a Débora de filha de pastor, mas quando a Débora nasceu, eu não era pastor. Eu era membro de igreja. Membro de igreja. Então ela é filha do Carlos de Freitas e da Elizabeth. Assim como o André. Assim como o André, ele fez assim, põe o microfone perto da boca aí. Tá vendo? E eu digo uma coisa a você, a experiência, ela nunca será maior do que isso aqui. Nenhuma experiência cristã será maior do que a palavra de Deus. Amém. As pessoas hoje, elas estão confundindo isso. Experiência cristã com palavra. A palavra, ela é eterna. Amém. Ela é eterna. Ministério de louvor acaba aqui na terra. Cantores individuais, pregadores, tudo isso acaba aqui, mas a palavra, ela está lá. Ela é eterna. Então a experiência minha, deixa eu contar aqui a experiência da Marieta, da irmã Beth, que a irmã Beth já contou na igreja de Ciro, da Fátima. Tiago está aí, filho dela. Né? Não vou falar dele hoje não. Mas a gente vai falar de mães também. E não vai ficar só nisso não. Quero que você abra no primeiro livro de Reis.
Primeiro livro de Reis, ou dos Reis, para não ter confusão. Quero agradecer aí as irmãs que foram na casa da Silvana, né, para levarem lá uma palavra de conforto e orarem para abençoar o lar e a família. É para isso que nós somos igreja. Hoje algumas pessoas faltaram, algumas avisaram. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, ou dos Reis. A partir do verso 23. Se você quiser ficar em pé, conseguir. Se não, pode ficar sentado, não existe doutrina, você tem que ficar em pé, ou vai mudar alguma coisa. Verso 23, então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho é morto. E esta outra diz, não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo. Dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. E disse, ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem teu, nem meu seja, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Amém. Diga ao seu irmão assim, seja sábio. Pode se assentar. Irmãos, eu meditei muito nesse texto, né? São duas mães, né, que estavam dormindo no mesmo ambiente. Não li, poderia ter lido todo, né? Porque eu falei, eu vou comentando durante aquilo que eu vou falar aqui nessa noite da parte de Deus para nós todos. Para nós todos. Porque nós todos precisamos de sabedoria todos os dias. Amém. Todos os dias. Né? Jesus Cristo, ele disse que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, isso quer dizer o quê? Que todos os dias nós precisamos de Cristo. Porque Ele é a sabedoria de Deus para o ser humano. Amém. Ele, encarnado. E uma das mulheres, das mães, dormiu e deitou sobre o filho. Eu queria entender isso. Queria entender como é que uma mãe, ela dorme e deita em cima do filho e mata. E não acorda. E não acorda. Não é possível. Só foi acordar depois e viu o filho morto. Né? E Salomão, ele está vivendo uma vida normal. Aí ela troca, ela faz a troca. E eu também não entendo como é que a outra não acorda. Como é que a outra não acordou? Ela pegou, trocou os filhos. O que é isso? No nosso cotidiano, na nossa vida diária.
É aquilo que eu falei no início. Perceber as coisas. Estar atento. Estar atento. Né? Ontem a irmã Márcia, ela comentou aqui algo que Deus tem trabalhado com ela e que ela precisa melhorar, porque ela se questionou. Eu ouvi isso a vida inteira do irmão Divaldo, enquanto convivi com ele. O irmão Divaldo nunca disse que eu precisava orar mais para mim. Ele dizia, eu preciso orar mais. Ele nunca falou para a igreja que a igreja precisava orar mais. Ele orava pela igreja. Ele orava por todos nós, por todos aqueles que se convertiam. E a irmã Márcia, ela comentou isso ontem, né? Ela disse que olhou para ela e disse, Senhor, eu preciso melhorar, né? Deus tem abençoado a vida daquela família, tem. Quem está aqui desde que eles chegaram sabe que Deus abençoou abundantemente. E não é só na área espiritual, mas a gente vê na área espiritual o crescimento da família como um todo. A gente vê também, porque é a área primordial da vida do cristão. Porque nós não vivemos só para essa vida. O nosso alvo é a eternidade, é a vida eterna. Não é morreu e acabou, é morreu, começou. Começou. Porque ao homem é dado morrer uma vez só, vindo depois o quê? O juízo. Então não acaba aqui. Vai haver um julgamento. Então eu falei de perceber por isso, porque as pessoas acabam não percebendo as coisas. Só vão perceber quando a coisa já está, vou usar a palavra aqui, né? Sem racismo, quando ela está dessa cor aqui. Aí fala, eu não sabia. Eu não sabia. Como é que aconteceu isso? Como é que aconteceu aquilo? Não percebeu. Né? Faltou algo ali. E uma das coisas que faltou foi a oração. Porque a oração, ela desentope o bueiro. E ela vai jogar para fora tudo que tiver lá dentro. Se a pessoa orar e ela tiver atenção naquilo que ela orou, naquilo que ela buscou em Deus, ela vai perceber as coisas. Porque a oração traz a sensibilidade para a vida do cristão. O cristão, ele fica sensível. Ele vai se condoer com alguém que está sofrendo na igreja. Ele não vai criticar. Ele não vai dizer, tá vendo? Também, é culpa da mãe, é culpa do pai, é culpa de não sei o quê. Aqui, né, só havia uma pessoa culpada. Salomão está vivendo um dia normal, como qualquer um de nós. Como qualquer um de nós. Mas ele havia, versículos antes, orado a Deus. E ele havia pedido a Deus alguma coisa. O que ele pediu a Deus? Então tem que estar atento. Eu pedi a Deus alguma coisa. Ele havia pedido. Como é que eu sei que eu recebi algo de Deus? Como é que eu sei que foi Deus que fez? Ou que Deus agiu? Ou que Deus trabalhou? Eu pedi o emprego. Como é que eu sei que Deus agiu? Quando abriu a porta. Mas não é o que eu queria, mas foi o que Deus abriu. Foi o que Deus abriu. Como é que eu sei que Deus respondeu uma oração? Eu orei por alguém que estava enfermo. Como é que eu sei que Deus respondeu? A pessoa foi curada. Você vê a pessoa, ela foi curada.
Ou então Deus levou para a eternidade, curou para sempre. Nunca mais vai ter doença. Salomão havia pedido sabedoria. E agora ele está diante de uma questão. A mãe jamais ela vai deitar em cima de um filho, esquece. Você está vendo aí o Rio Grande do Sul? Quando desce para salvar, a mãe coloca o filho primeiro, ela fica. Se tiver lugar, ela vai junto. Se não tiver, ela fica lá mesmo. Você viu aí, você não viu? Procura aperceber. Estais apercebidos. Porque tem crente muito distraído, e se Jesus voltar, ele fica e nem viu. E a Bíblia é clara nisso. Estais apercebidos. Então, a pessoa está apercebido, está atenta às coisas. Salomão está lá no dia cotidiano, normal, como qualquer um de nós aqui. E nós não sabemos a hora que as coisas vão acontecer. Né? A gente ora, a gente busca a Deus, a gente pede as oportunidades. Né? Eu comentei ontem aqui. Falei, eu aproveito as oportunidades para falar de Jesus. E falei qual lugar aonde as oportunidades são melhores. Quem estava na aula não vai poder responder. Qual o lugar onde a oportunidade é melhor? Quem sabe? Velório. E a Francisca não estava na aula. O melhor lugar para falar de Jesus é no cemitério. É o melhor lugar. Levar uma palavra de conforto, levar uma palavra de consolo. É um momento de dor. Não vai chegar lá e dizer esse miserável, esse pinguço, cachaceiro, maconheiro. Não vai falar nada disso. Esquece. Se a vida dele foi assim. Porque eu comentei, eu fui no velório e falei, ó, assim, achei que o homem estava bem no casamento e o homem já tinha largado a minha. Ninguém me avisou, mas eu falei, ó, vamos lembrar das coisas boas, né? Um bom pai, um bom marido. Mas o que acontece? É o melhor lugar. Melhor lugar. Né? Para se falar do amor de Cristo e levar o Evangelho às pessoas. Né? Você vai na Vila Formosa, aqui, ó, tem lá as igrejas que tem trabalho lá dentro. Eles estão lá. No velório da Carla, parente do Alex, foram lá gente da igreja católica. E o rapaz falou, não, o pastor vai vir aqui. E o rapaz que falou não era crente, mas ele me conhecia. Então, onde você passar, você tem que deixar a marca. Eu não estava lá. Eu estava vindo do trabalho. Porque me ligaram, eu estava conversando com o meu encarregado. Falei, ó, a moça vai ser explicada. Falou, pode sair agora. Meu encarregado espírita. Porque Deus é o dono da obra. Amém. Deus é o dono da obra. Eu nunca ataquei ele. Porque eu não estou aqui para discutir sobre religião. Eu estou aqui para falar de Jesus. Amém. Jesus serve para todo mundo. Para qualquer pessoa. É só abrir o coração. Então Salomão está vivendo um dia comum. Como eu e você. Né? Levantou, acordou, lavou o rosto. Tinha feito aquela oração. Né? Deus apareceu. Deus avisou para ele, eu sou um Deus de família. A gente vê isso direto na Bíblia. Sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Está dizendo, eu sou um Deus de família. Eu não sou um Deus de adolescente, um Deus de jovem, um Deus de velho, um Deus de homem, de mulher. Eu sou um Deus de família. E Deus avisou ele, se você andar na minha presença, como andou seu pai Davi, e fizer tudo que é reto, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo. Avisou ele, anda igual seu pai. Andou diante de mim. Aí chega essa questão, a essa situação, que hoje, se você olhando assim, é fácil. Porque
Porque a gente lê aqui, não, moleza. Até eu falava isso. Falava nada. Você ia falar, ó, pega a espada. Vamos cortar no meio essa criança. Você ia falar isso? Primeira coisa que ele ouviu, bem. Nós lemos que ele repetiu o que elas falaram. Ouvir. Não tomar decisões no momento delicado, no momento em que está com raiva, no momento em que está muito feliz, muito alegre, né, Regina? Quase que eu falei, Regina, faz um cheque aí, ou cheque, pastor chega, né? Pix. Aproveita que você está feliz aí, faz um Pix aí de 100 mil reais, aí põe na conta da igreja. Né? Momento de alegria, feliz, porque Deus abençoou, porque Deus fez alguma coisa. Ou no momento que está passando muita dificuldade. Tomar decisões nessa hora é um risco muito grande. Salomão, ele observou, ele ouviu atentamente. Irmãos, quantas pessoas estavam em volta de Salomão? Eu não sei. Porque a Bíblia não diz, mas tinha muita gente. Tinha muita gente assim como a nossa volta. A minha volta, a sua volta, diariamente. Tem pessoas. Eu tenho top. É o top, é a minha testemunha. Eu tenho que falar com o top. Eu fico em casa o dia inteiro, praticamente. Né? Mas nós estamos cercados de pessoas. E elas estão, muitas vezes, nos questionando, como foi o caso aqui. Trouxeram alguém. Olha, aconteceu isso. E ele, com calma, ele ouviu aqui. Ele não parou ninguém, ele deixou elas falar. Falou uma das mulheres, ele ouviu, não respondeu. Falou a outra, da mesma maneira. É a forma melhor de responder bem a todas as coisas. E é uma coisa que hoje em dia nós não temos. Paciência, calma para ouvir as coisas. Né? A gente já tem uma opinião formada, porque eu aprendi assim, eu estudei dessa forma, eu ouvi o pregador fulano de tal falar isso, falar aquilo. Irmão, o pregador fulano de tal não vive a vida que você vive. Ele não vive. Talvez ele tenha o carrão dele, ele tem empregado, ele tem um monte de coisa que você não tem. Ele não pega o metrô cheio, ele não pega o ônibus lotado, gente pisando, gente quando ergue o braço assim, você tem vontade de sumir, ficar invisível, né, suando, aquela lotação, aquele ônibus lotado, pendurado, o motorista é auxílio ainda, né, calmo, tranquilo, feliz, alegre com Jesus, não dormiu direito à noite, porque o vizinho cantou a noite inteira, fez barulho, né? E aí está lá no volante, aguentando tudo aquilo. Então, essa pessoa, ela não pode ser o referencial. A opinião dela não vai bater com aquilo que eu estou vivendo no meu dia. Então, Salomão, ele teve tempo, parou para ouvir. É o que a mãe, é o que um pai tem que fazer. Ouvir. Ouve. Às vezes não precisa nem dar opinião, é só ouvir. Não, mas no meu tempo, irmão, não tinha celular, não tinha nem computador. O primeiro computador que eu comprei era aquele que era ligado no telefone, se eu via aquele barulhinho, daqui a pouco não dava certo, não entrava. Né? O primeiro celular era desse tamanho, assim. Hoje. Então, esquece isso.
Hoje as questões são mais complexas. Como aqui. Parece fácil. Como são duas mães querendo o mesmo filho. E aí Salomão, antes da outra falar qualquer coisa, ele diz: traz a espada. Traz a espada. Né? Aí trouxeram a espada e falou que ele não ia cortar. Ele falou: corta no meio. Dá metade para uma, metade para outra, acabou o problema. Às vezes é assim que a gente quer fazer as coisas. De maneira fácil. É o mais fácil. É o mais simples. Não, eu vou lá, falo isso, vai dar tudo certo, né? Mas nunca funciona dessa forma. Eu me lembro quando a General Motors veio lá na Cofap, pessoal, e precisava fazer uma engrenagem, porque tudo que você vê no carro aí é pó no motor. É uma mistura de enxofre, pó de ferro, tal, isso era aquecido numa prensa, fazia a peça. Você pegava na mão, você esfarelava tudo. Aí depois ia para o forno, depois tratamento térmico, depois a usinagem, retífica, aquilo que precisava ser feito. Para chegar no seu carro aí, chegar a formar isso aí também. Aí a gente veio lá e falou: ó, a gente vai querer isso e isso, só que tem que comprar uma prensa. Porque a General Motors é americana. E é em Cincinnati. A prensa é uma Cincinnati, a cidade é Cincinnati, Estados Unidos. Foram lá e buscaram a prensa. Na época, eu saí de lá em 2003. Foi bem antes de eu sair. Custou 4 milhões de dólares. A prensa. 4 milhões para fazer uma peça. Né? Só um tipo de peça. Não conseguiram, trouxeram a prensa, colocaram lá, fácil, só bater, ver o manual, pá, cheio de mecânico, de engenharia, gente estudada na USP, papapá. Não conseguiram pôr a máquina para rodar. Que às vezes parece simples. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Aí tiveram que trazer 2 mecânicos dos Estados Unidos. Os caras não sujavam a roupa. Os caras trabalhavam, não tinha uma mancha de óleo. Abria a caixa de ferramenta dos mecânicos da Cofap, você olhava assim, você não achava a chave de fenda, você não achava aquela desordem. Os caras não. Tudo. E o brasileiro foi aprendendo também. Depois começou palestra, ensinar. Porque Deus opera na organização. Amém. Deus opera na ordem. Não adianta querer estar com a vida desorganizada e achar que Deus vai fazer alguma coisa, porque Deus não trabalha dessa forma. Deus, ele trata o ser humano primeiro, para depois entregar as coisas para o ser humano. Salomão foi trabalhado por Deus. Né? O nome foi mudado, porque o nome dele era Gedidias, que quer dizer amado de Jeová. Deus amou Salomão. Mas aí aqui ele fez a oração, agora ele tem que colocar ela em prática. Porque oração sem prática é palavra jogada ao vento. E aí ele pega e pede a espada. Corta no meio. Corta no meio. Ou como aquele exemplo que eu sempre dei aqui. Que o rapaz era da área de engenharia, era respeitado, foi chamado pelo Henry Ford para andar junto com o Henry Ford, que foi o fundador da Ford americana, e era crente. E aí chegou para o dono falou: não posso andar com o senhor, porque o senhor entra em ambientes que eu não vou entrar. Ah, não? Você está demitido. Você imagina o cara ter contato com o dono
da Ford, matriz. Aí o que aconteceu? Ele arrumou um emprego numa outra empresa, grande também. Ele era bom profissional. Deu um problema na máquina lá, ninguém resolveu. Aí chama ele dobra o joelho na frente de todo mundo, engenheiro, chefe, dono, dobra o joelho para orar. Aí falaram, chamamos você aqui para orar, para resolver o problema da máquina. Quando ele ajoelhou, ele olhou embaixo da máquina, tinha um fio solto. Ele emendou o fio e falou, pode ligar a máquina. Simples. Mas ninguém viu. Porque depois ele se tornou representante da empresa. E foi vender tecnologia para o mundo inteiro. E aí ele levava a Bíblia, porque quem leva a tecnologia, a bagagem não é revistada em lugar nenhum, em aeroporto nenhum do mundo. Porque está levando progresso para o outro país. Mas Deus faz as coisas. Então a pessoa, ela olha aqui, parece simples hoje, porque a gente já sabe o resultado. Mas você imagina uma questão dessa. Ou quando alguém chega em você e diz assim, ó, descobri que meu filho é homossexual. O que você responde? É pecado. É demônio. É Satanás isso aí. Coisa do capeta. Descobri que o meu filho está roubando. O que você responde? Ah, já sabia. Todo mundo sabia. Descobri que meu filho é usuário de crack. Minha filha está envolvida com traficante. O que você responde? Você está dentro da igreja. Você está ouvindo aqui, ó, Salomão pediu sabedoria. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu casa, ele não pediu carro, ele não pediu saúde, ele pediu sabedoria. Por quê? Porque ele ia lidar com aquilo que eu e você lidamos todos os dias. O que é? O culto é participativo. Estou avisando você. Problema. Gente. Você vai lidar com o filho, você vai lidar com a filha, você vai lidar com o seu marido, você vai lidar com a esposa, né? Mulher, durante um mês, você sabe, até uma certa idade, tem dia que acorda com o cabelo assim, ó. O olho, como diz o Cláudio Duarte, pulando para fora, o humor, zero. Você vai falar alguma coisa, amor? Bom dia. Para quem? Para quem é bom dia? Né? Não é assim? Estou mentindo? As mulheres digam amém. Tem mulher que nem levanta naqueles dias. Fica com vergonha não, nós estamos na igreja, gente. Não estou falando nada do outro mundo. O pastor falou aquilo. Ele não tem vergonha não, aí assiste o Big Brother em casa. Só que não fala para ninguém. Assiste novela na Rede Globo, né? Assiste A Conquista, Fazenda, Sítio, Chácara, sei lá o que. Mas na igreja falou, nossa, você viu? Que vergonha. Mas é a igreja. É problemas, dificuldades que a pessoa lida. E se você não avisar, o homem não vai entender aquilo. Não vai entender aquele momento. Porque ele não foi preparado para isso. O pai não ensinou. Mãe, eu casei virgem. Está aqui, ó. Falando abertamente no altar de Deus. Namorei. Vou dizer que eu não namorei, ó, além da pastora. Mas casei virgem. Já falei várias vezes. E quase que ela volta virgem. Da lua de mel. Foi oração e
Oração e amor. Aí chego lá e ainda encontro um rapaz da COFAP que tinha casado também naquela semana. Com a esposa dele. Bem. Quase que eu falei para ele. Tá bem não. Precisa de ajuda. Mas por quê? Porque não teve instrução. Né? Meu pai, não vou reclamar dele, mas ele nunca chegou a sentar para dizer, ó, é assim, assim, tal, você vai casar, né, tá. Tem que ter, né, que mundo que a gente tá, não vou falar não, tem vergonha dele, então eu vou falar aqui na igreja. Você não vai falar em casa, eu falo aqui. Tá com vergonha disso que eu estou falando, mas assiste o Big Brother. Fica lá no TikTok, né, vendo bobagem, alimentando o espírito, a alma, com coisas que não edificam, que não trazem saúde espiritual, que não trazem, vai tirar alegria, aí depois sai dali com sentimento de culpa, vai pedir perdão a Deus, amanhã vai fazer de novo e vai continuar nessa vida até quando? Então a vida cristã é essa vida aqui, ó. Salomão falou, parte no meio. Aí a mãe na hora falou, não, eu perco meu filho, mas ele vive. Essa é a diferença. É por isso que o amor de Deus, ele é ainda maior do que o amor da mãe. Porque Deus diz assim, ó, a mãe pode esquecer do filho que amamenta, mas eu jamais me esquecerei de ti. Amém, Pai. A mãe pode esquecer. A mãe que ama, mas eu não. Deus ama muito mais ainda. Porque Ele deu o filho. Amém. Ele entregou o filho na cruz do Calvário. Ou seja, Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor. Não existe nada que tem mais valor para uma mãe, para um pai, do que o filho. Quanto vale seu filho? Por quanto você venderia? Seu filho, ele não tem preço. Ele tem valor. Essa é a diferença. Foi o que essa mãe aqui fez. Ele vale muito para mim. Mesmo ele sendo entregue para outra criança. Mas eu vou poder vê-lo. Eu vou poder ver ele crescer. Eu vou poder ver ele enxergar. Irmãos, eu vivi uma experiência com a minha esposa. Por isso que eu falo que a experiência ela não é maior que a minha. Uma pastora, hoje ela é pastora no estado de Santa Catarina. Ela tinha uma filha. Eu esqueci o nome da menina. Da filha da Paula. Vanessa. Quando o Gabriel aposentou, eles foram embora para Bragança. Comprou a chácara lá. Bragança é terra de quem tem um pouco de dinheiro. E aí, saindo do culto da comunidade da graça, a menina, ela bateu no carro. Não o carro atropelou ela. O carro não estava em alta velocidade, estava devagar. Ela foi, bateu no carro, ela caiu, bateu a cabeça. Ela era perfeita. Perfeita. Na época com o Fernão Dias só tinha ida e volta. Aí a menina começou a usar fralda. Acabou a menina. Movimento, né? Sentimento também, foi tudo embora. Aí o pastor Elcio, na época era meu diretor de diácono, falou assim, Carlinhos, dá para você ir comigo em Bragança? Eu falei, dá. A gente vai sim, eu era casado? Mas quanto tempo? Casamento é uma coisa boa. Aí a gente chegou lá. Dava dó. Menina carregada no colo. Menina perfeita já, ó. Aqui. Aí fomos orar. Eu já não estava no São Lucas. Né, já estava lá no Rodolfo Pirani. Fomos orar. O Elcio deu uma palavra, tudo. Aí o Rojão,
né? A hora da oração, Carlinhos vai orar para Jesus fazer a obra. E eu, empolgado, como eu falei ontem, pregando para cá e para lá, falei, não, em nome de Jesus. E orei tudo, tal, abençoamos em nome de Jesus. E aí eu falei para ela assim. Aí a menina chorou. Ela nunca mais tinha soltado uma lágrima. Falei, ó, ela vai voltar a andar sozinha. Ela vai voltar a falar. Ela vai caminhar e ela não vai precisar de usar mais essas coisas. E quando isso acontecer, vocês vão lá no São Lucas, porque o Elcio está lá ainda. Me avisem, porque aí eu vou no culto para ouvir o testemunho. Ela veio aqui, ó, da nossa igreja. Perfeito. Porque Jesus continua sendo Deus. Amém. Deus. É experiência. É a palavra. É a palavra que nós pregamos. Cristo é o Senhor. E aqui Salomão, ele quando viu a reação da mulher, porque a outra, ela não queria o filho. Ela não queria, ela disse, pode partir no meio. Mesmo Salomão falando aqui. E a outra dizendo, dá para ela. Ela falou, não, nem meu, nem seu. Ela queria aquele menino morto. É a inveja. A inveja é isso. A inveja não é querer o que o outro tem. É querer ser o outro. Foi o que ela fez aqui. Nem para ela, nem para mim. Ela não queria o filho. Ela já tinha matado dela, ela queria ver o outro morto. Porque ela sabia, esse menino vai crescer, vai saber que eu não sou mãe dele, vai querer ver a mãe, vai querer conhecer. Então ela disse, eu não quero. Mas Salomão disse, entrega para outra. Irmão, Salomão não fez um milagre, como eu contei agora aqui. Poderia contar vários. Salomão não teve uma visão de anjo, né? Salomão não teve revelação, não teve profecia, mas a Bíblia diz aqui, ó, que a forma como ele julgou fez Israel temer o rei. Temeu o rei. Temeram Salomão, porque viram a forma como ele resolveu o problema. É o que as pessoas têm que ver em nós. Irmão, a gente vê pessoas hoje contando a mesma história, os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. E o pior de tudo, as mesmas desculpas para não fazer a obra de Deus. As mesmas desculpas. As mesmas. Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas limitações, a mesma história. Isso cansa. Isso cansa. Salomão viu isso aqui uma vez. Paulo teve uma experiência com Cristo no capítulo 9 do livro de Atos. Ele conta mais uma vez só o encontro dele com Cristo. Porque ele tinha outras coisas para contar. Porque a vida cristã é assim, ela é um progresso. Ela é crescimento. Deus vai te abençoando, Deus vai colocando as coisas. Amém. Deus vai te dando oportunidades. Né? Hoje você prega para um, amanhã você prega para dois, depois para três. Hoje você ora, Deus cura uma dor de cabeça. Amanhã você ora, Deus cura um câncer. Como a gente tem gente curada de câncer aqui na igreja. Hoje você ora, Deus abre uma porta ali no brechó para o irmão. Aleluia, glória a Deus. Amanhã Deus abre a porta da Volkswagen, coloca o irmão lá dentro.
depois tira da Volks, coloca numa empresa ainda maior. É assim a vida cristã. A vida cristã é uma vida de crescimento. Salomão foi crescendo e o povo foi respeitando Salomão. Ele não impôs o respeito, porque respeito a gente não impõe. Eu não vou dizer para o meu filho, você é obrigado a me respeitar. Não, ele vai me respeitar. Ele vai ver em mim um bom pai. Ele vai ver em mim um homem de Deus. Ele vai ver em mim um homem de oração. Ele vai ver em mim um homem que ama a mãe dele. Ele e ela, Débora, que está aqui, vão ver em mim alguém que respeita a mãe. E isso vai causar neles o quê? Respeito por mim. Temor é respeito. É respeitar a Deus. Com Deus não se brinca. Porque Deus diz a palavra, eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. A ciência muda, a tecnologia avança, a gente vê aí na medicina, a gente vê um monte de coisa. Hoje o homem sabe, vai chover amanhã, vai chover depois da manhã, vai acontecer isso, aquilo. Ou seja, a ciência evoluiu. Só que Deus está à frente da ciência. Amém. Porque eu quero ver a ciência explicar Jesus caminhando sobre as águas. É sobre as águas, não é pisando nas águas, não. Ele veio andando por cima das águas. É assim que ele vem. Ele vem assim quando eu estou na luta. Ele vem por cima da luta. Ele vem dizendo, eu sou maior que ela. A pessoa fica olhando os problemas, a dificuldade, as batalhas do dia a dia, e Deus está dizendo, olha para mim, coloca os seus olhos em mim, trabalhe aí embaixo, faça o seu melhor, seja o melhor empregado, seja o melhor funcionário, seja o melhor patrão, seja o melhor no seu negócio, faça o melhor, seja o melhor marido, seja a melhor esposa, seja o melhor filho, seja a melhor filha, seja a melhor mãe, seja o melhor pai. Deus vai te abençoar. Deus vai prosperar a sua vida. É o que Salomão fez até o tempo da vida dele. E aqui nesse texto, a Bíblia diz que o povo e todo Israel, toda a nação, ouviu a sentença que dera ao rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Não é a minha justiça. Ele não fez a justiça dele. Eu estou certo. A forma que eu penso é a certa. Foi a justiça de Deus que o povo viu. O povo viu Deus em Salomão. Naquele momento, foi a resposta de Deus dizendo, eu te dei sabedoria. Daqui para frente é com você. Como você vai usar, se você vai usar para a minha glória, aí é com você. Deus falou com Salomão 3 vezes. Na quarta foi juízo. Juízo. Né? As 3 primeiras, bênção, bênção, bênção. Na quarta, Deus, porque ele deixou de ouvir pessoas mais experientes. E Deus havia dito. Ele comprou cavalos no Egito. Deus havia dito que não queria. Salomão se envolveu com muitas mulheres. Muitas. E elas perverteram o coração dele. Havia uma ordem de Deus para que o rei não se envolvesse com muitas mulheres. Ele se perdeu. Ele se perdeu. Se corrigiu no fim da vida. Que aí ele escreve o livro de Eclesiastes. Na juventude ele escreveu Cantares, uma coisa poética. Mas na velhice ele disse, tudo isso aí é vaidade. Tudo que você está vendo aí, tudo passa. Tudo passa. O brasileiro, ele quer fazer o Senna viver de qualquer jeito. Eu não sei. Pode ser que você... Eu não sei o que o povo viu no Senna.
Uma vez meu pai falou assim: você vai apanhar na empresa por causa do seno. Falei, vou? Não, o povo ama aí. Falei, tá bom. Na sexta-feira o rapaz falou assim: o Senna é o maior contrato da Fórmula 1. Falei, sério, rapaz? Falei, eu estou aqui trabalhando para ganhar um salário, das minhas palavras, perto do que ele ia ganhar. Aí, sexta, sábado, domingo de manhã. Pum! Segunda-feira eu cheguei lá, falei, é doido. Falei, tinha 14 mil funcionários. Eu falei, eu quero ver o cara. Porque ele queria ser o Senna. Falei, aí, quer ser o Senna? Não, que isso? Ah, mas não é o maior contrato da Fórmula 1? Quem acredita, quem acha que Jesus é bom? Diga glória a Deus. Quem acha que o céu é maravilhoso, diga aleluia. Quem quer ir para lá, diga eu. Agora? Lumena está com 91 anos, a mãe da... Pergunta se ela quer ir para o céu. Ela sabe que Jesus é bom, ela... família praticamente toda salva, se eu não estiver enganado. Mas pergunta. Né? Perguntasse para mim lá, quando eu estava na UTI lá, o senhor quer ir para o céu? Eu falava, não, eu quero sair daqui da UTI, porque Deus tem muita coisa para fazer. Então, irmãos, o que faz uma pessoa respeitar a outra não é a imposição, mas é a sabedoria de Deus. A forma como nós respondemos, a forma como nós ouvimos, a forma como nós tratamos as pessoas, isso dentro da nossa casa. Hoje é Dia das Mães. Eu tenho mães aqui na igreja que criaram os filhos. É mães no plural. Mães no plural. Mulheres que aguentaram, só Deus sabe. É só Deus. Só Deus. Eu falo isso porque minha mãe, ela padeceu também, muito. Né? Mas ela decidiu, eu falei, se a senhora quiser separar, eu era crente na época. Se a senhora quiser separar, eu estou com a senhora. Mas aí ela... Né? Depois ela se converteu, aí mudou muita coisa na vida do meu pai. Tanto que ele ficou viúvo faz mais de 20 anos, eu acho. E até hoje ele não arrumou mais ninguém. Agora, eu tenho irmãs aqui na igreja. Mulheres que criaram os filhos sozinhas. Não é fácil. Não é fácil ser mãe. Não é fácil ser esposa. Não é fácil. Não vou dizer que é fácil ser filho. Também não. Dependendo do pai ou da mãe que tem. Né? Se tiver uma mãe que nem essa aqui que dorme e deita em cima do filho e mata, isso não é mãe. Isso é um bicho. Então é preciso ser grato a Deus pela sua mãe todos os dias. Todos os dias levantar, Senhor, muito obrigado, porque minha mãe está viva. Eu digo a você, não existe dor maior do que você ver sua mãe descendo a sepultura. Não existe. Eu vi minha mãe sofrer. Minha mãe ficou pesando 35 quilos. Na última traição do meu pai. Porque meu pai traiu várias vezes. Várias vezes. E eu olhava para ele e eu imaginava, esse homem é o culpado de tudo isso. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu queria terminar a mensagem desse jeito. A melhor coisa que tem é você poder sentar-se à mesa com a sua esposa, com seus filhos, e poder dizer para ela assim, eu amo você. E o seu filho ouvir isso. Porque ele vai aprender isso.
Não ensine o seu filho a mexer com sentimento de mulher nenhuma. A brincar também. Não ensine. Não ensine. Ensine o seu filho a buscar uma direção de Deus com o relacionamento conjugal. Ensine a sua filha a fazer isso também, para que o relacionamento dê certo. Ensine. Porque é muito difícil. Né? Num dos aniversários da minha mãe, que as irmãs vinham lá da igreja, vinham lá de Jandira, de Itapevi, Carapicuíba na época, e estavam meus tios, minhas tias lá. Eu falei algumas coisas, aí no final disse assim, ó, só tem uma palavra para representar minha mãe. Notável. Minha mãe é uma mulher notável. Porque ela venceu. Ela viu os filhos casarem, ela viu netos, né? E a minha esposa estava com ela na UTI junto com meu pai. E ela disse assim, olhando para ele, eu amei você. Está aqui. Eu amei você. Ele falou para mim assim, eu acho que ela estava querendo que eu pedisse perdão. Hoje ele está lá, no quadro depressivo até. Esse tempo atrás ele comentou algumas coisas dela, ele olha as fotos lá, né? Mas agora não dá mais. Hoje ele serve a Deus, tudo, teve um bom tempo depois de um casamento melhor, mas eu vou dizer aí que não é fácil, não desejo para ninguém, e é por isso que nós estamos na igreja, está numa igreja família. Eu vou aqui ensinar você a amar sua esposa, vou ensinar você a amar seu marido, e vou ensinar você a ser um bom filho, tanto para o seu pai, para a sua mãe, como para Deus. Para Deus. Amém? Amém. Jesus ele veio pregando em Marcos 1,15, ele disse assim, ó, é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Toda mudança ela precisa de arrependimento. Eu quero que vocês coloquem em pé. Quero orar pelas mães. Senhor, eu sou muito grato a Ti por esta palavra nessa noite.